E muitas vezes esse cara, com o poder de influência dele, assim como teve Steve Jobs, talvez ele consiga, sobretudo, criar novos mercados. Só que, de novo, é aquilo que a gente estava falando, esse é um poder para poucos. O Elon Musk, para se tornar Elon Musk, tem um antes de caminho tudo, aí, ele teve um caminho, lançou várias empresas. Antes, lá por 30 anos, se tornou bilionário com a venda do PayPal. E aí ele pegou todo esse dinheiro, começou a investir em outras empresas. Talvez não tivesse dado certo, por exemplo, a SpaceX. Cara, olha, batendo ali 5 anos, 6 anos, batendo na mesma tecla, todo mundo falando que não ia dar certo. Explode um foguete, explode 2 foguetes. No último que ele vai colocar, ele consegue comprovar a teoria dele. Ali naquele ano, ele se torna o homem mais rico do mundo. Então, mas teve uma jornada. As pessoas muitas vezes elas não entendem que o sucesso ele não acontece da noite pro dia. Esse grande sucesso do Elon Musk, cara, ele aconteceu nos últimos 30 anos. Faz 30 anos que esse cara tá no mercado. 25 anos que esse cara tá no mercado. Ele começou desde os 20, ele tá com 40 e poucos hoje. Então, assim, é um processo, é aquilo que a gente tava falando. Você planta a semente, a gente sabe que vai dar, de repente, um pessegueiro. Mas até o pessegueiro dar pêssego, meu amigo, talvez leve alguns anos. E tá tudo bem. Sim. É entender que faz parte do processo, O né? tempo, ele é necessário para o processo. Hoje a gente está falando aqui, e provavelmente você deve ter falado já com futuros bilionários. Existem futuros bilionários nos assistindo. Em tese, eles já são bilionários hoje. A única coisa é, o fator tempo vai fazer com que eles tenham a conta bancária de bilionário. Uau. E quando você para pensar nisso, assim, né? Nessa certa viagem, assim, o que, na sua percepção, o Rafa já é e depende desse fator tempo? O que você se enxerga, assim? Cara, várias coisas. Desse segmento, por exemplo, principalmente nesse mercado. Um cara de impacto, por exemplo. Eu, de novo, tenho a bandeira educação. Tá. Nos últimos anos, eu acredito numa coisa, eu acho que a gente tem um paralelo muito legal. Eu lancei um livro que chama 100 Graus. E esse livro 100 Graus, ele fala do seguinte, a 99 graus a água está muito quente, um único grau faz com que ela mude de estado e entre em ebulição. Então, muitas vezes, é um único grau que separa o seu sucesso do seu fracasso. E esse grau, na verdade, são as decisões. E por conta dessas decisões, né, na última década, eu me esforcei em tentar entender como que grandes mentes pensam. E eu trouxe algumas mentes para o Brasil. Por exemplo, uma delas foi o Sir Richard Branson, fundador da Virgin, um dos caras mais inovadores do tempo dele. Tá? E, inclusive, ele também está nessa corrida espacial. Que é o concorrente do Elon Musk, né? Concorrente do Elon Musk. Porra, no meu aniversário, um dos maiores presentes de aniversário que eu tive foi, no meu aniversário, tava nós dois aqui. Assim como a gente tá hoje, trocando ideia sobre planos de futuro e sobre o que vai acontecer de inovação no mundo e qual que era a perspectiva dele sobre isso. Ali ele deu vários insights, cara. Vários. Assim como outros grandes caras, desde o pessoal do Shark Tank dos Estados Unidos, desde grandes players aqui do Brasil também, alguns deles se tornaram grandes amigos, outros parceiros de negócio. Inclusive tem uma história muito louca que é o seguinte, meu primeiro emprego dos 15 para os 16 anos foi na Wizard de Idiomas, tá? Eu ganhava R$300. 10 anos à frente, eu virei parceiro e sócio num projeto do Carlos Wizard Martins, que é um dos bilionários da educação. Que é um dos nossos próximos convidados aqui. Isso. Cara, meu, é um dos grandes mentores que passaram pelo meu caminho, né? Então, o que acontece? Eu acabei entendendo algumas coisas, tá? Uma delas é, o seu passado não define o futuro. O que vai mudar o seu futuro são decisões. O que você aprendeu do passado, devido a esse sistema doutrinatório, digamos assim, não necessariamente diz respeito à verdade do mundo. Então você vai ter que buscar a sua própria verdade, vai ter que questionar aquilo que você tinha de verdade. Sobretudo da boca de pessoas que você ama. Pessoas que você ama muitas vezes vão te dizer verdades que não são verdades imperativas. Mas são verdades para aquilo que elas vivenciaram. Exatamente. Baseado naquilo que elas vivenciaram. A vivência, né, de cada um é o necessário para forjar a verdade. E a sua verdade também não é uma verdade imperativa. É só um pequeno pedacinho de experiência que você teve e conclusões que você chegou. E que talvez para os seus filhos e netos não vai fazer sentido nenhum. Talvez não faça nenhum. Mas pode ser que esteja fazendo para você e funcionando no presente. Tá. Que é o que importa no final das contas. No final do dia é isso. É meio que assim, você tá feliz? Ótimo. Outra coisa que eu entendo é o seguinte, pela mente e pelos papos com essas pessoas também, tá? Uma das maiores mentiras, a gente vive um mundo orientado ao equilíbrio. Essa é uma das maiores balelas do planeta Terra. O equilíbrio, de novo, ele tende à normalização. Não existe equilíbrio. O crescimento, ele acontece pelo desequilíbrio. O crescimento biológico é pelo desequilíbrio. Não vai ser diferente com o seu crescimento empresarial.
O equilíbrio, ele é um estado almejado, porém, ele é um estágio, muitas vezes, impraticável. Sim, tanto é que Entende isso? Sim, tanto é que o atleta chega aqui e não fala, não, treino 4 horas, descanso 4 horas. Ele fala, não, irmão, treino 14 horas por dia. Brother, para! E é isso. E aí, sabe o que eu faço? Cara, eu adoro o Tim Ferriss. Atualmente ele tem umas posições muito legais. Mas pega aquele livro Work 4 Hours a Week e rasga. Uma puta de uma balela. É um livro para uma geração de preguiçosos. Tá? Sim. Então, uma coisa que é importante também, que eu entendi de todos esses caras, é não existe sucesso sem você trabalhar e sem você se esforçar, ok, na coisa certa, é uma premissa, beleza? Na coisa certa, tá? Muito ao longo da sua semana. E se bobear acima das pessoas que você conhece. Muito mais do que o seu pai se esforçar, muito mais que pessoas... Cara, não tem como. Sim. Não existe como. É como se fosse assim, putz, o machado, ele vai ser muito mais eficiente que a marreta cortando madeira. Mas ele precisa cortar a madeira. Ele precisa demandar tempo pra cortar a madeira. E detalhe, tem árvore que essa tora vai levar muito mais horas. Mesmo sendo um machado. Então assim, e aí essa tora é uma alusão à sua ambição. Qual que é a sua ambição? Se você não definir a sua ambição, meu amigo, você não sabe quantas horas você vai ter que trabalhar e como que você vai cortar essa madeira. Não tem como. Aí, beleza, você pode planejar, você pode pegar uma serra elétrica, existem ferramentas. Mas, primeira coisa, antes de tudo, e isso foi um alinhamento necessário para mim mesmo, é qual que era a minha ambição. E eu entendi uma outra coisa a partir de um bilionário americano, Kevin Harrington é o nome dele. Esse cara também tá entre os meus top 3 mentores, tá? Esse cara, ele me transplantou como que bilionários pensam. O que esse cara fala? A sua ambição, ela não pode ser maior do que o tamanho do mercado que você quer atuar. É ridícula essa frase. Mas presta atenção nisso. Sua ambição, ela não pode ser maior do que o tamanho do mercado que você quer atuar. Na prática, assim, pra eu entender. Eu acho que eu saquei o conceito. Pega isso. Tá. A sua ambição, quero ser um cara de 100 milhões. Tamanho do mercado, quando você pega lá, brincando, no IBGE, 10 milhões de reais. Tá, Como que você vai ser um cara de 100 milhões, sendo que o mercado, ele é 10% do tamanho que você quer ser? Não tem como. Tá, Ou você atua em múltiplos mercados, ou você atua em mercados muito maiores. E na prática, como que você, de fato, se torna um milionário? Tá? A sua ambição, ela tem que ser menor. Olha só, agora é o inverso. Menor do que o mercado que você quer atuar. E dentro desse mercado, você tem que conquistar até 1% desse mercado. Por que até 1%? Porque é a reciclagem natural do mercado. Todo mercado, todo dia, toda semana, tem empresa entrando e saindo. Se você, dentro da sua ambição, conseguir se tornar aquilo que você quer, sem impactar ou atrapalhar os big players, cara, você está nadando de braçada. Por quê? Porque, de novo, você está atuando ali na própria reciclagem do mercado. Você não está disputando com os grandes players que têm a maior parte do market share. Porque quando você disputa com os grandes players de alto market share, você tem que investir muito mais dinheiro, muito mais esforço, muito mais equipe, muito mais tudo. Tá, é como se você estivesse usando o processo natural do mercado. Tipo aquele exemplo que a gente aprende na escola lá do mutualismo, que tem os peixinhos que vão pegando o resto dos tubarões, assim. O tubarão vai comendo, vai sobrando aquilo, vai pegando ali, não atrapalha. Perfeito. Não atrapalha o tubarão, não precisa fazer esforço pra matar nada. E se esse mercado, imagina que você encontra um mercado que ele é multibilionário e você, comendo esses restinhos, consegue ficar milionário. Meu Deus do céu, você não teve que entrar naquela zona de concorrência ampla. Você não teve que investir muito mais em marketing para aparecer e mesmo assim você está conseguindo surfar a onda vencedora.